Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos hoje tratar de um assunto, quero crer, extremamente polêmico nos dias das quais nós estamos vivendo, que é falar sobre as mídias sociais. Então, vamos ficar prestando bastante atenção, porque este assunto é um assunto que diz nos respeito a todos nós, com algumas exceções. Mas não existe ninguém que não esteja hoje, pelo menos a maioria, conectados às redes sociais. Então este é o assunto que vai ser tratado nesta videoaula. Sem mais delongas, nós vamos então, a lição é a lição de número 10 da revista de escola dominical para jovens. Mas quero também expressar aqui um pensamento que as nossas videoaulas, não obstante existir uma especificidade de pessoas que estarão, obviamente, assistindo às videoaulas, mas é extensiva. Ela vai pegar todas as faixas etárias, porque afinal de contas nós estamos na mídia. E não é só os jovens que eles acessam as mídias, mas também tantos outros, de outras faixas etárias. Mas é a especificidade que é uma aula para jovens, porque assim será feito na nossa igreja. Mas, novamente digo, ela é extensiva a todos. Fiquemos todos atentos. Será uma aula muito importante e tem alguns pontos que nós vamos falar que polemiza um pouco, fica um pouco polêmico, mas se faz necessário. É importante que assim seja. Então vamos à nossa aula nesta manhã. Os perigos e as oportunidades das redes sociais. E eu fiz sim, preciso fazer um resumo sobre este assunto em função do conteúdo e carga horária que temos, para ficar bem explícito para os irmãos que estão aí assistindo esta videoaula. Pois bem, vamos iniciar aqui lendo um texto bíblico que está em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Vamos ler este texto bíblico. Filipenses capítulo 4 e versículo de número 8. Os irmãos só têm um pouquinho de paciência, porque a gente vai aqui manusear a palavra de Deus e depois então vamos fazer esta leitura. Filipenses capítulo de número 4 e versículo de número 8, que está escrito assim. Diz a palavra. Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, vou repetir, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, preste atenção, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, este versículo, ele foi escolhido de uma forma, eu diria, muito apropriada para o assunto que nós vamos estar tratando aqui nesta noite. No tópico de número 1, nós temos aí o fenômeno das redes sociais. O fenômeno das redes sociais e seus benefícios. Então, aprove a mim fazer uma pesquisa
sobre esta palavrinha fenômeno. O que é um fenômeno? Sabe por que eu faço isso, irmãos? Porque entendo que tem algumas palavras, né, gramaticalmente falando, nossos dicionários, que a gente ouve falar, fenômeno, não querendo desconsiderar grau de intelectualidade de ninguém, não é isso, longe disso, pelo amor de Deus, longe disso. Mas em função das minhas experiências acadêmicas, em função das ministrações de décadas que a gente vem fazendo, entendo ser necessário entender a palavra. Porque quando a gente não entende a palavra, fica uma incógnita. A gente não consegue dar sequência a um pensamento lógico, não é? Didático, pedagógico. Enfim, o que é então um fenômeno? O fenômeno é um acontecimento observável, uma coisa que você vê. Fenômeno você vê. Um exemplo, um vendaval, um fogo, como está acontecendo lá na Espanha, enfim, Portugal. É um fenômeno, um fogo. Recentemente, agora aqui em Paulínia, na refinaria, aquela fumaceira, uma poluição tremenda, né? É um fenômeno. São coisas observáveis, você consegue ver. E, particularmente, todos estão vendo, e também algo especial, uma coisa diferente que está acontecendo, né? Uma coisa diferente, o fenômeno não é uma coisa comum do cotidiano, uma coisa diferente que está acontecendo e algo que pode ser visto, como já falei. Então, quando o autor fala o fenômeno das redes sociais e os seus benefícios, é isso. Não é? E isso está tão presente nos dias odiernos que vivemos e tão intenso, né, na humanidade, na sociedade e na comunidade, que não tem como mais viver sem esses recursos, podemos assim dizer. Não tem como. A mídia, ela invadiu a sociedade mundial e acontecem coisas que a gente fica surpreso de ver. Surpreso de ver, usada de forma benéfica, usada de forma maléfica, enfim, é um fenômeno. E isso que é um fenômeno. São acontecimentos irreversíveis, não tem como mudar mais. Né? Pode melhorar, mas mudar não tem, porque é o progresso. E isso pode ser realizado de forma benéfica ou maléfica. Isso nós vamos ver também no assunto proposto hoje. Pois bem, o subtópico aqui, número 1, é essa explosão, a explosão das redes sociais. A explosão das redes sociais. Quem não está conectado hoje? Um número pífio, ínfimo, né, da sociedade humana. Quem sabe lá naqueles rincões, né, do mundo indígena, sei lá, eu nem afirmo nada, porque também para lá chegou, não sei, mas quero crer num número muito pequeno, dentro da proporcionalidade, né, humana que existe hoje. Um número muito pequeno. Então isso é um fenômeno. Um fenômeno. E tem causado situações tremendas, assustadoras até em alguns aspectos. Né? Bem usada por um, mal usada por outros. Aí a expressão que eu digo é só por Deus. Então, para nós entendemos e fazemos aí uma compreensão ampla sobre essas questões. É o assunto de hoje. Então, a explosão. Aí nós temos os sites aplicativos, né? Como o Facebook, temos o Twitter, temos aí o Snapchat, que fala, né? Uns falam chato no Snapchat. Temos aí o Google e assim por diante. Essas são os sites, dentre eles os aplicativos também. Pois bem, então, esses são os recursos. Agora nós temos aí, no segundo subtópico da lição, os benefícios das redes sociais. Se porventura, irmãos, eu não fizer a leitura do texto aqui na lição, os irmãos não precisam ficar assustados com isso. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou tratar aqui
está circunscrito ao texto. Sempre falo isso. Todas as vezes que ministro as minhas aulas presenciais, desde décadas também em sala de aula, e as minhas aulas de escola dominical, como cooperador que sou, na igreja, nossa igreja aqui em Paulínia, nos institutos bíblicos, enfim, em função da formação acadêmica, sempre digo isso, sou muito fiel ao texto. Muito fiel ao texto. Então, porque tem um autor, e eu não vou compilar isso. Aí, irmãos, o assunto fica tranquilo. E eu preciso explicitar, não ficar muito preso à leitura textual. Então, esse é o método que eu aplico nas minhas aulas, sejam elas presenciais e também aulas de forma de mídia, vamos falar assim, as videoaulas. Pois bem, então nós temos aqui os benefícios das redes sociais. No meu caso, e falo isso não para querer aparecer, vamos usar a expressão aqui. Faço porque preciso pesquisar. Sou um pesquisador nato, preciso pesquisar. As pesquisas eu faço e uso as redes sociais. Uso o computador, notebook, uso tablet, uso vários deles, uso celular, não tem nenhum problema. Então eu uso o Google e o tradutor, que eu mais uso, em função dos meus registros escritorísticos de livros, apostilas e tudo mais. É esse o recurso que eu uso, o Google. E aí as pesquisas que faço. Obviamente que tem outros que usam a mídia para outros fins. Não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é como usa. Para que fins serão usados. Vamos para frente aqui então. Então, os benefícios das redes sociais. Agora eu vou me reportar aqui a lição da escola dominical, os benefícios, Nós vemos aqui então, os benefícios quando são usados de maneira correta e com sabedoria, O princípio do temor a Deus, o temor a Deus. Temos que colocar Deus em primeiro lugar, Então, o temor a Deus, temer a Deus, sim, este é o princípio da sabedoria. Eu quero ficar sobre essa égide aí. Então, nós vamos ver aqui, os benefícios. Então, nós temos que ver, usar de maneira correta, com sabedoria, as mídias sociais, os vários benefícios, contato com amigos e parentes, Para isso, vale muito hoje os WhatsApps, Eu tenho, a minha família, todas elas têm, o nosso grupo. Então, é extremamente maravilhoso o que se faz hoje o WhatsApp. Quando feito de forma familiar, maravilha. Nossa, a minha esposa levanta de manhã, a primeira coisa que ela faz todo dia ela faz isso. Bom dia, família maravilhosa. Todo dia, levanta, a primeira coisa que ela faz. Bom dia, família maravilhosa. Aí vem por lá, bom dia, mãe. Tá, me coisa, bom dia, mãe. E mãe sempre é a mãe. O pai já deixa para a mãe fazer. Porque o pai tem também muita comunicabilidade com os irmãos, mas isso já faz parte da mãe. A mãe faz. Então, pronto, é maravilhoso. Maravilhoso, não tem nada de malefício ali, nada, nada, nada. É extremamente maravilhoso. Enfim. Então, nós temos aí, na rede, os contatos profissionais, atualizar-se com as informações e notícias do dia a dia, adquirir conhecimento, não obstante ser as informações do nosso cotidiano, nos últimos tempos que estamos vivendo, bastante complexas, que traz para nós muita reflexão, Muita reflexão e às vezes até um pouco de pensamentos não tão agradáveis assim, em função de situações que passam, mas precisamos nos atualizar, não tem como. Divulgar ideias para outras pessoas são alguns exemplos de como tais plataformas digitais podem servir como bênção para as nossas vidas,
para as pessoas em geral. Então, esses são os benefícios. Esses são os benefícios. Agora, o subtópico 2, ele já vai entrar num assunto que não são a benesse, os benefícios, mas sim os malefícios. Os malefícios. E aqui nós temos, eu quero passar hoje como reflexão para todos nós, pelo menos alguns assuntos que entendo ser os mais complexos e prejudiciais para aquele que faz o uso da mídia. Que em primeiro lugar, os perigos das redes sociais, que é o uso inadequado. O uso inadequado. E aí nós temos, irmãos, aí no tópico 2 e o subtópico 2, o uso inadequado. E aqui eu chamo a atenção não só com um linguajar teórico, mas me expresso também com experiência. Porque eu estou vivendo um período que os irmãos podem até rir, né? Mas esse período que eu estou vivendo, não obstante também a minha vida espiritual, um período que eu diria que sou, os irmãos podem até assim ficar, né? Um verdadeiro babysitter. Porque ajudo a cuidar também nos meus tempos, no tempo que eu tenho, a minha família, né? Os meus filhos e filhas, e com mais especificidade, os meus netos. E eu tenho acompanhado. Levo na escola, trago da escola, levo, né, na robótica, enfim, levo na música, teclado, piano, enfim, faço isso com muita intensidade. Mas tenho observado também uma situação gravíssima, que não depende só da igreja por si só. Porque a igreja, ela trata de assuntos, primariamente falando, espirituais. Que lá na tricotomia espírito, alma e corpo é o aspecto espiritual. E temos responsabilidade com isso. Precisamos informar, precisamos orientar. E na condição de pedagogo que sou, faço isso. Principalmente essa lição, para mim, é uma lição que eu me familiarizo muito em função da minha formação acadêmica de pedagogo. E lá, quero dizer, essa questão aqui, eu estou falando não só teoricamente, estou vivendo praticamente. E não tenho nenhum problema para falar sobre isso. O meu neto, por exemplo, o que eu vejo? Uma criança inteligentíssima, mas muito inteligente. Muito inteligente. E isso não é eu que falo, são as professoras, né? Enfim, pessoas que falam. Para quem puxou, não sei, eu acho que foi para a mãe, né? Enfim. Um pouquinho para mim já tá bom. Enfim, puxou e muito inteligente. Não entendo como autocomiseração, irmão, não é isso, não. Eu também não sou tão frágil assim. Mas enfim, o que eu vejo, muitas vezes, uma criança que fica horas e horas e horas e horas e horas e horas ali na telinha, às vezes nem respira direito. E não são poucos os períodos desta criança que hoje não é, que já é uma adolescente, está com 13 anos, que vara madrugadas ali, conectado. Existe uma supervisão familiar? Existe, mas não é suficiente. Porque eles são muito espertos. As crianças e jovens adolescentes nos dias odiernos, em função
da mediatização também estão, irmãos, com uma consciência, assim, eu diria, crítica, uma consciência de conhecimentos, uma intelectualidade extremamente aflorada. E que às vezes até manipulam pai, mãe e vai manipulando se deixar. Então, a exigibilidade. Para que isso possa ser solucionado, depende exclusivamente, primariamente, da família. Pai, mãe, que é família nuclear. Vô, vó, tio, tia, que é chamado de família extensa. Então, é uma tarefa insana para fazer com que estes jovens adolescentes possam ter uma vida equilibrada, né, para ser alguém no futuro. Por quê? Nesse subtópico 2, ele fala sobre esse uso inadequado. Precisamos ter cuidado. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele vai falar assim, novamente a palavra de Deus aqui. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Nós temos aqui uma palavra, irmãos, que vai falar sobre este assunto. Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 1, que está aqui no próprio texto da lição. Está escrito assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, a questão é administrar o tempo. Mas como eles, em função da idade, da faixa etária, que não tem maturidade suficiente, não tem maturidade. Nenhum adolescente vai ter maturidade suficiente nesta trajetória e período em que vivem. Pode ter conhecimento teórico que eles adquirem pela mídia, mas experiência e maturação nenhum deles vão ter, porque isto é uma questão de fases da vida das quais atravessam. Então depende do adulto mais amadurecido para ajudá-los. E temos que fazer isso. No que tange à espiritualidade, também fazer a nossa parte. Levar para a igreja. O adolescente. Levar para participar dos eventos. Tudo bem, tudo que tiver de recursos nas igrejas. Porque lá o líder, o pastor, né, e os seus coliderados auxiliam para essa formação espiritual. Isto é extremamente necessário. Dando prosseguimento aqui, nós temos, então, outra coisa, que são os perigos, a pornografia. Irmãos, eu pensando sobre esses assuntos, queria achar uma estatística. Pesquisei lá, mas não achei estatística em números. Para saber se a mídia ela é mais prejudicial no seu todo ou mais prejudicial no seu todo. Eu não consegui uma pesquisa em números. Mas para o meu entender, do ponto de vista da visibilidade que a gente faz, arrisco a dizer, irmãos. Arrisco a dizer. Não estou aqui sendo preciso em nada. Agora aqui é o senso comum que diz. Arrisco a dizer que 70%, se não mais, ela é usada, irmãos, de forma inadequada, a fim de manipulações extremas em todos os aspectos. Dentre elas, esse assunto aqui, sobre pornografia. Agora, a palavra em si. Quero fazer a mesma coisa que fiz quando citei aqui, né, a questão do fenômeno. O que é uma pornografia? A pornografia nada mais é do que um material que desperta pensamentos sexuais. Foi Deus que criou? Foi.
Os prazeres sexuais são ilícitos? Não. Afinal, Deus fez. Mas como, quando, né? Se pode a licitude e a ilicitude para ter direito a essas questões? Tem uma série de situações que tem que se pensar. O tempo, a hora certa, não é? O momento, a hora certa, enfim, a questão da licitude. Irmãos, eu tenho pensado sobre isso nesses últimos anos e arrisco a dizer que uma das mais desgraças que tem acontecido na raça humana é por causa dessas questões sexuais. Aborto, não é? Tantas matanças, né? E todos os malefícios existem. Mas irmãos, eu uso essa expressão assim, mas só por Deus se não tiver um controle. E aí, na fase da adolescência, o risco aumenta maior ainda. Por quê? Porque falta-lhes maturidade, como já disse anteriormente, para isso também. Então cabe a quem? A família de novo, aos pais. Então, a igreja ajuda também, como estamos fazendo aqui hoje, nesse vídeo aqui. Essas questões todas. Então a palavra, ela vem, né? É uma coisa, quando feita ilicitamente, vulgariza. Né? É vulgar e explícita. Irmãos, como a mídia, ela inculca essas coisas. Não só para adolescente, não. Os adultos também, meu irmão, pelo amor de Deus, as mídias, porque isso é um meio até usado para fins comerciais. E dá dinheiro. Mas precisamos pensar no que agrada a Deus e não no que desagrada a Deus. Então, essa questão vem, a palavra é uma raiz que vem da palavra porné, que quer dizer prostituta. E é o que a mídia mais explora. Os riscos são eminentes e tremendos. Enfim. Agora, tem uma outra palavrinha aqui, que se todos que fazem uso não tiver o cuidado necessário, e principalmente aqueles que estão em desenvolvimento como adolescente, o jovem, é o vício. O vício. Fiz a pesquisa também, vem do latim. Vitimum, quer dizer, vitimum, do latim, que significa falha ou defeito. O vício é uma falha. O vício é um defeito. Este é o significado da palavra. Que é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo, dependendo a proporcionalidade, ao viciado. E não só aos viciados, mas aos que convivem com ele também, que é o chamado dependente. Ah, se tivesse tempo de contar experiências aqui, do período que fui conselheiro tutelar, por 2 mandatos. Ah, se tivesse tempo. Seria inúmeros. Seria muita experiência, das quais eu vivi, vendo tanto o viciado como o dependente, o sofrimento de ambos. É uma doença e já está tão transparente, principalmente cientificamente, para entender que
O vício, o significado dessa palavra também é monofobia. Mono é um. Fobia de uma pessoa. O pavor de estar sem participar daquilo das quais a pessoa é viciada. Dentre elas, a mídia. A mídia. Principalmente o celular. O celular. Precisamos tomar muito cuidado, porque cognitivamente falando, a mente, ela tem limites e proporcionalidade para conseguir assimilar as coisas, mas se ela entrar em desequilíbrio, ela fica doente e você não consegue mais pensar em outras coisas a não ser especificamente em uma única coisa. Isso é uma doença grave. Precisa a ação de ajudas profissionais psiquiátricas? Sim. Psicológicas? Sim. E acima de tudo, muita oração. Deus na vida da pessoa. Porque se depender tão somente dos profissionais da psique e dos profissionais das emoções, que são os psicólogos, um é da psique do ponto de vista psiquiátrico, e o outro é o psicólogo do comportamento, das ações, emoções e assim por diante. Se depender só deste grupo aí, o risco de não ter a resolução do problema do vício é muito alto, porque a pesquisa mostra isso. Agora existe um outro meio, que é aquele que de fato dá a resolução definitiva do problema. E o nome dele é Deus. Por quê? Porque ele é o Criador, ele sabe. Ele criou a célula, ele criou os neurônios. Ele criou as sinapses neuronais. Então ele criou, ele sabe. E este é um do melhor recurso dentre eles. Não descartamos os demais, mas este é o melhor de todos. O melhor de todos. É um caminho excelente. Pois bem, agora, o terceiro tópico. Usando as redes sociais para a glória de Deus. Então aqui, os sites de mídias que podem ser usados para o bem ou o mal estão cheios de perigos, mas também podem servir como oportunidade pelos crentes para glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nada contra as postagens de mídia. Nada contra, nada. Eu falo de coração. Nada contra. Eu posto também. Ele por dar uma saidinha lá com a mulher, tomar um cafezinho em algum lugar, tirar umas fotinhas. Não tem nada de errado aí. Obviamente que vai para os filhos. Então, via de regra mais no WhatsApp ali e tal, e coisa, e os filhos, o casal bonitinho, tá tomando um cafezinho em tal lugar e tal. Não tem nenhum problema quanto a isso. Não tem nenhum problema quanto o uso da mente que estamos fazendo aqui hoje, é mídia. Não tem nenhum problema. Pregações, palavra de Deus, um passeiozinho que se dá, não tem nenhum problema. O problema não é, irmãos, o problema não é a postagem em si, não é esse o problema. O problema é quais são as intencionalidades disso, irmãos. A intenção, porque Deus sonda o coração.
aí se você postou, não postou, não é esse o problema. O problema é as intenções pelas quais você faz isso. E aí, irmãos, o que eu tenho percebido, e a minha intenção não é uma criticidade do ponto de vista de frustração da minha parte. Não, irmão, longe disso. Falo de todo o coração, não é. Mas é como as pessoas se expõem. E aí, irmãos, eu não sou psicólogo não, mas eu já estudei psicologia, eu fiz pelo menos 4 anos de psicologia. Da educação. Psicologia da educação, porque essa é a minha formação acadêmica. Mas também aprendi tanta coisa. Se eu fosse falar de Freud aqui, eu ia falar ego, id, ego, superego, enfim, eu ia falar de tudo sobre isso aí. E tem a compreensão exata de que o problema é um só, irmãos, é o ego. E associado ao ego está a auto-baixa estima. O que tem de pessoas sofrendo de auto-baixa estima? O que é auto-baixa estima? É aquela pessoa que tem uma tristeza interna e uma frustração por não realizações de tantas coisas que ele fica numa tristeza profunda, é auto-baixa estima. A estima dele está lá embaixo. Lá embaixo por causa de muitas situações. Então ele tem uma necessidade intrínseca de dar uma resolução para um problema específico da pessoa. Aí entra a mídia. E a gente vê coisas que não atinge só, irmãos, atinge a todos. E aí não escapa um. A gente vê, entendeu? Aquele que tem, vamos usar assim, né? Uma questão social nem tão reconhecida, outros mais ou menos, e outros num top de reconhecimento tremendo, mas estão lá. Então esse é o perigo. Esse é o perigo. Por quê? Porque a glória humana, está escrito assim na Bíblia, toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Né? E aí cai-se a flor, a erva, ela desaparece. Mas a palavra de Deus, ela continua permanente. Quando ainda era pastor de uma igreja lá em Campinas, eu fiz uma pesquisa sobre essa questão. Toda a carne é como a erva. E aí eu quis saber que erva era aquela, por que foi comparado aquilo. E lá no original, a erva, pela tradução e pelo entendimento, era uma árvorezinha rasteira, que não servia para nada, nem para lenha, nem para nada. Só fogo, queimar. Assim é a carne. Como a erva. E toda a sua glória como a flor dela, irmãos, pelo amor de Deus. Já viram aquela florzinha assim que você põe assim para cima, assim, não soprar, ela desaparece? Assim é a glória humana, irmãos. Misericórdia. A glória humana é isso. Ela passa. No máximo que pode acontecer é um busto, como a gente vê aí nas praças. Mais nada. Quer dizer, até o passarinho vem, faz sujeira em cima e tudo. Enfim, até uma criança pode fazer. Enfim. É isso que é a glória humana, irmãos. Ou um nomezinho de rua. Irrelevante, irmãos. O que vai ficar é o eu que sou. O que fiz, o que deixei. O legado. Então, irmãos, para encerrar o assunto aqui do tópico 3, é isso. Usar para a glória de Deus. Os sites de mídias podem ser usados para o bem e para o mal. Estão cheios de perigos, mas também pode servir como oportunidade pelos crentes para glorificar o nome do Senhor. Isso sim. Então nós temos aqui, né, para encerrar, glorificando a Deus. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 3.
ele vai registrar os seguintes fatos. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10 e 31. Está aqui, ó. Capítulo 10 e 31. Irmãos, deste jeito. Portanto, quer comais, portanto, 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ainda, Filipenses, nós vamos ler assim, ó. Ainda Filipenses, isso daqui, na palavra de Deus, irmãos, ó. Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, está escrito assim. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Foi a leitura que eu fiz lá, a leitura bíblica em classe. Quanto mais, irmãos, então os irmãos percebem que a revista da Escola Dominical foi por mim adaptada de forma didática, pedagógica, para fácil compreensão das explicações que estão sendo feitas aqui nesta manhã, nesta videoaula. Então é assim. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, verdade, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai sem tudo que é verdadeiro, Jesus é a verdade. Né? Dentro do assunto trata aqui, né, no entendimento exegético do versículo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, honestidade. Se fôssemos falar sobre isso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que temos que pensar. Nisso pensar, como diz o versículo. É nisso que nós temos que pensar. A mente sã. Então, irmãos, a mídia é boa. A evangelização nas redes sociais. Pois bem, os testemunhos. Paulo usou isso quando eu pregava em Atenas, por exemplo. Ele mostrou lá, né, que eles adoravam muitos deuses. Tinha um lá que eles também tinham lá alguns registros lá, um escrito lá, ao Deus desconhecido, dentre tantos outros deuses que eles tinham, porque assim eram os gregos, né, na doutrina politeísta que eram, mas tinha um lá. E ele usou, né, ele usou aquelas palavras como um recurso para fazê-los entender que dentre tantos deuses que eles adoravam, tinha um que eles colocaram lá, o Deus desconhecido. Tantos outros. E foi esse Deus desconhecido que Paulo, né, desenvolveu o seu pensamento, a sua reflexão do ponto de vista evangelístico, a fim de convencer-os que esse era o Deus da qual ele servia. Um Deus, irmãos, que não se pode ver como se fosse uma imagem. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Era isso que ele queria inculcar na mente daqueles politeístas. Na mente daqueles politeístas. Então, Paulo usou também, vamos dizer assim, no seu tempo, né, uma forma de fazê-los compreender, né, quem era o Deus Todo-Poderoso. E um dos maiores testemunhas também foi Timóteo. Por quê? Voltando desde lá no início. Família. Igreja.
no plano espiritual. Então, irmãos, hoje, no tempo que estamos vivendo na questão das mídias, é urgente o cerco. Principalmente na fase de adolescentes e jovens, que estão ainda em formação cognitiva. É possível que tenham muitas informações, mas experiências, maturidades, eles não têm. Porque isso faz parte da vida humana, que vai só se conseguir através das fases estabelecidas. Criança, adolescente, fase adulta. Então dirige-me a todos individualmente, com especificidade aos jovens. Você, jovem, certamente é uma potência, você tem uma potência intrínseca em você. Mas saiba usar. Não use para o mal. Use-o para o bem. Use para a glória de Deus. Entenda que a sua imaturidade, que é natural nessa fase, depende daquele que está pronto e preparado e não está participando nenhum deste mundo perdido sem Deus, sem paz, sem salvação, para ajudar você. E quero crer dentro. Agora eu vou ser bem bairrista mesmo. E creio que dentro da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui em Paulínia, tem essas pessoas e não são poucas. E não são poucas. Eu uma vez ouvi de um dos meus professores dizendo assim, lá na universidade, quando você tem um mestre diante de você, ele disse assim, você tem que explorar ele, né? Ele usou até uma expressão assim, sugar ele. Porque ali está alguém que tem a teoria, a prática e também idoneidade e moralidade suficiente para passar isso para você. Existem esses homens. E aqui Paulínia tem. Debruce sobre eles. Aprenda-os. E tenho certeza, serão felizes nos projetos futuros que terão para a vida inteira. E assim eu termino aqui esta videoaula em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus que abençoe a todos, novamente em nome de Jesus. Amém.